Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir agora as atividades do EMAI, tá? Atividade 8.1 e 8.2. Então, vocês vão resolver cada uma das situações problema, né? E sempre se perguntando sobre essas seguintes informações, né? Sobre as seguintes questões. Quais são as informações que meu problema me dá? Qual a pergunta que eu preciso responder em cada um dos problemas? Aí depois que eu resolvo o problema, eu tenho que ver. Eu respondi a pergunta que ele fazia? Né? Eu consegui responder essa pergunta? Como eu posso encontrar a solução para esse problema? Né? Como podemos saber se o meu resultado está correto? Então a gente tem que sempre se fazer essas perguntas diante das situações problema, tá bom? Então, questão A. No auditório, há 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, tá? 224 cadeiras é o total que eu já tenho, o total que ele dá. E ele falou que elas estão organizadas, elas estão divididas, elas estão distribuídas em 8 fileiras, né? Então, na primeira fileira tem uma quantidade, na segunda tem uma quantidade, até formar 224 no total. E cada fileira tem a mesma quantidade. Então, quantas cadeiras eu tenho em cada uma das fileiras? Então, eu tenho que dividir o 224 por 8, que é o meu total de cadeiras pela quantidade de fileiras que eu tenho. Eu vou falar essa divisão, tá, gente? Eu não vou detalhar as divisões aqui dos problemas. Nós já fizemos várias divisões assim. E se alguém ainda tiver alguma dúvida na divisão, por favor, me procure, tá? Pra gente rever, pra gente refazer, se não entendeu algum passo a passo, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Então, a gente faz 224 por 8. Então, eu consegui 28, certo? Mas como eu sei que está correto? Eu faço a prova real. Se aqui é uma divisão, minha prova real é uma multiplicação. Eu faço 28 vezes o 8, certo? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2 vezes 8, 16. Mais 6, 22. 224, que tem que dar isso daqui, tá bom? Então, deu, está correto a minha divisão. Então, resposta: há 28 cadeiras em cada fileira. B. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor de cada parcela? Então, ela tem esse total de dinheiro, 1.125, né? Não que ela, desculpa, não é o total de dinheiro que ela tem, é a compra dela, né? Que é R$ 1.125. Só que ela vai dividir esse valor em 9 parcelas iguais. Quanto que vai dar cada uma das parcelas? Então, 1.125 dividido por 9 deu 125. Para eu saber se está correto, eu faço o 125 vezes 9, tá bom? O resultado tem que dar 1.125, ok? Resposta: cada parcela será de R$ 125. C. Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas. Fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa, ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nessa questão. A gente já fez esse tipo de questão também várias vezes, mas de uma forma diferente, né? A gente já fez, por exemplo, ele perguntando de quantos modos diferentes ela pode combinar, né? De quantos modos diferentes ela pode se vestir. Agora é diferente, né? Ele está falando que ela levou 5 calças. Quantas blusas? Não sabe. E combinando essas calças com essas blusas, ela pode fazer 40 combinações. Então, quantas são as blusas?
Se aqui eu tenho uma multiplicação, se eu faço uma multiplicação para descobrir quantas combinações podem ser feitas, o que eu faço para descobrir esse número que está oculto aqui na minha multiplicação? Qual é o contrário da multiplicação? A divisão, tá bom? Então, para eu descobrir esse número aqui, que é a quantidade de blusas que ela levou, eu faço uma divisão. Eu divido os modos, né? A quantidade de vezes de modos que ela pode se vestir diferente, dividido pela quantidade de calças que ela levou. Então, 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, resposta: Júlia levou 8 blusas, ok? D. Multipliquei um número por 9 e o resultado foi 19.485. Que número foi esse? Vamos fazer o nosso esqueminha. Eu tenho um número, que ele não disse qual, que quando eu multipliquei por 9, eu obtive esse resultado de 19.485. Qual é esse número? Então, é a mesma coisa do que a gente fez aqui, né? Eu faço a minha operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, eu faço 19.485 dividido por 9. Eu tenho 2.165, certo? Porque a gente fez a divisão. Lembrando, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Esse número é 2.165. E Silvia fará um bolo para a festa de primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Ou seja, gente, olha, ela tem 15 ovos no total. Cada bolo usa 3. Então, quantos bolos ela poderá fazer utilizando esses ovos? Então, eu faço uma divisão também, que é o 15, a quantidade total de ovos que eu tenho, dividido por 3, que é a quantidade de ovos que leva em cada bolo, tá bom? Então, 15 dividido por 3, eu tenho o resultado 5. Resposta: ela poderá fazer 5 bolos. F. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6h30, prestem atenção nisso, 6h30 por dia, durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará nessa viagem? Então, no primeiro dia, ela vai gastar 6h30, no segundo, 6h30, mais 6h30, mais 6h30, 5 vezes. Então, eu faço 5 vezes 6h30, tá bom? Nos números decimais, o meia a gente representa com 5, que é metade, tá bom? Então, 6h30, ok? Então, como que eu faço essa multiplicação? Vocês vão multiplicar o número normalmente. Então, eu posso esquecer da vírgula aqui nesse primeiro momento, tá bom? Então, eu faço 5 vezes 5, 25, sobe 2. 6 vezes 5, 30. Mais 2, 32. Aí, quando eu terminar de fazer a minha conta, aqui eu vou colocar a vírgula. Eu tenho um número aqui depois da vírgula, então no resultado também vou ter um número depois da vírgula, tá bom? Resposta: Márcia gastará 32h30 nesta viagem. Próxima, 8.2. Com certeza você sabe responder a essas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4 e 4 dividido por 2? E 6 dividido por 3? E 15 dividido por 5? Aí pergunta, é possível dividir uma maçã para 2 pessoas? Sim, é possível. Se eu tenho uma maçã, eu posso dividir para 2 pessoas. De que forma? Cortando ao meio. É possível dividir R$1 para 2 pessoas? Sim, é possível dividir R$1 para 2 pessoas. Se eu tenho R$1 e vou dividir para 2 pessoas, cada uma fica com 50 centavos, a metade. É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? Sim, se eu cortar pela metade. Tá vendo, gente, que agora a gente vai trabalhar com números que não são inteiros. Eu não estou conseguindo dividir um inteiro para cada um. Se eu tenho uma folha de papel, eu não consigo dividir uma folha inteira para cada um.
eu consigo dar metade para cada um. Qual é o resultado da divisão de 1 por 2? Meio, metade, 0,5. Aí aqui na questão 2, né, nessa mesma questão, vocês deveriam fazer na calculadora, tá bom? Então, 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5, 1 dividido por 6, 1 dividido por 7, dividido por 8, dividido por 9 e dividido por 10, tá? E era para vocês observarem que valores aparecem no visor da calculadora, tá bom? Então, esses eram os exercícios. No 8.3, ao longo da sequência, a gente vai dando continuidade a esses exercícios, tá bom? Um beijo!